Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar através dessa breve palavra para edificar a nossa vida. Quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, confie no Senhor de todo o seu coração, entrega aí essa semana para Ele. Tenho plena convicção que Ele trará as ricas bênçãos do céu sobre as nossas vidas. Eu peço desde já que curtam, que compartilhem e comentem, para que assim o canal possa alcançar um desenvolvimento e a palavra de Deus possa ser espalhada a outras pessoas. Que Deus abençoe, meu irmão. Olha, vamos lá, vamos para mais uma breve conversa. Hoje o texto para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, 2 versículos apenas, capítulo 3 do evangelista e historiador Lucas, capítulo 3, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Glória a Deus, irmãos. Aqui um momento em que Jesus, ali Lucas retrata no próximo versículo que ele tinha aproximadamente 30 anos, ele se apresenta a Israel e dali começa o seu ministério e toda a história que até hoje é contada e que chegou até nós. Uma história, uma boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus que é capaz de resgatar, restaurar, conduzir e determinar, transformar completamente a vida de um homem e de uma mulher que se encontravam perdidos e que sim admitiram isso. E nesse momento aqui é um momento que nós aprendemos muitas coisas. Lucas retrata ela com uma exatidão tremenda. Eu gosto do Evangelho de Lucas justamente por causa do olhar clínico dele. Médico é bastante detalhista. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. A palavra começa falando: certo dia. E eu quero falar para você, meu irmão, já quero começar ministrando o seu coração, minha irmã, dizendo que Deus tem o tempo certo para cada ocasião. Eu quero repetir isso. Deus tem o tempo certo para que cada coisa ocorra. Sei que você, assim como eu, também tem esperado por um milagre. Deus tem o tempo certinho. Nós estamos aqui no Cronos, que vem de cronologia, um tempo com calendário e com data, e nós temos agora o presente. Precisamos aprender a viver o presente, mas Deus não. Deus, ele opera no Kairos. O tempo de Deus é perfeito. Quando Deus manifesta uma palavra, ele já sabe que o tempo certo em que ela ocorrerá. Nós percebemos isso na genealogia do homem, justamente ali em Adão. Quando a palavra diz em Gênesis, ali no princípio da existência, que ele preparou todas as coisas para que o homem viesse a existir. E a palavra fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas ele só foi manifestado tempos depois. Isso que eu falei para vocês foi escrito em Gênesis 1:27, mas foi em Gênesis 2:7 que o homem foi formado do pó da terra. Ou seja, aquele é o tempo de Deus. Deus já tinha visto o homem, mas ele veio a se manifestar num tempo certo. E Deus tem o tempo certo para que cada coisa ocorra. Não é diferente com o meu e o seu milagre, não é diferente com o meu e o seu ministério, não é diferente com a minha e a sua petição, não é diferente com a minha e a sua caminhada. Haverá um momento dele se manifestar, haverá um momento em que ele se revelará por completo. Então aguarde. Eu gosto de Abacuque 2:3, que fala justamente sobre a visão de Deus, como ele vê. Fala: pois a visão aguarda um tempo designado. E é um tempo designado no céu, irmão. Ele sabe o tempo certinho de que cada coisa ocorra. Ela fala do fim e não falhará, porque se ele já pronunciou e você já tem uma promessa, somente descansa sobre essa palavra. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Tem um tempo certo, tem uma forma certa, tem um porquê e um propósito. Apenas aguarde com todo o seu coração, porque ela não falhará. A palavra fala assim, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. E Jesus é a palavra encarnada, é a manifestação justamente da bondade de Deus, da glória do Pai, aqui na terra. É uma resposta de Deus, irmão. Jesus é a resposta
para o anseio e para os dilemas mais profundos da nossa alma e do nosso coração. Todo o nosso ser anseia por Jesus, todo o nosso espírito, toda a nossa alma e todo o nosso corpo tem sede por Ele. E a gente pode olhar como Deus se importa, meu irmão, porque esse é o Deus que fez questão de se juntar a nós, meros seres humanos. Você percebe? Ele fala assim, ó, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. O mesmo procedimento. E o batismo é o mergulho, irmão, que é o sinal de arrependimento. Ele não precisaria. João vai dizer para ele, fala assim, é o Senhor que tem que me batizar. Jesus olha para ele e fala, é necessário que assim aconteça. João Batista retruca e fala, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E desatar as sandálias era uma questão justamente de João se colocando em serventia. Era um trabalho do servo. Então João reconheceu ali, porque João era primo dele e tinha visto. Mas ele fez questão de ser assim, irmão. Ele fez questão de se fazer pequeno para nos mostrar, fez questão de se juntar a nós. Eu gosto como o apóstolo amado João retrata esse momento. Ele diz em João 1,14, fala, aquele que é a palavra, e a palavra está aqui com P maiúsculo, é a palavra que sustenta todas as coisas, a palavra que formou todas as coisas, a palavra que trouxe à existência tudo que nós vemos e ainda, eu quero frisar bem isso, ainda não conseguimos ver. Ele fala, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. É algo que ele fez questão, irmãos, e por isso nós podemos nos alegrar. Agora, ele já começa logo no seu ministério mostrando como o seria, irmão. E como se manifestaria os filhos de Deus. Ele diz assim, ó, enquanto ele orava, o céu se abriu. Essa é a narração de Lucas, ainda do versículo 21. Então ele nos mostrou, irmão, através das suas atitudes, como acessar o céu. E só se atinge a glória através da oração. Quando ele orava, o céu se abria. Em Mateus capítulo 6, ele diz para os discípulos quando orarem, ou seja, quando indica tempo, irmão. Todo cristão, todo homem, toda mulher de Deus necessitará ardentemente ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Pai, de uma conversa, de filhos que são totalmente dependentes e que se entregam aos braços amorosos e cuidadosos desse Pai eterno que nos ama tanto. E a oração, irmão, depois de um tempo ela passa a se tornar um prazer. É impressionante como ele se torna o nosso melhor amigo e como ele faz questão de ser assim. Nos mostrou como acessar o céu, irmão, através da sua pequenez. E quando eu falo da sua pequenez é da sua humildade, porque ele é grandioso justamente por se fazer pequeno. Ele vai falar em Lucas 9, versículo 44, versículo 46, que aquele que quiser se tornar o maior deveria se tornar o menor, e ele mostrou como fazer na prática, irmão. Agora, o texto que melhor exprime isso é o hino de Cristo. Quero ler ele com vocês. Filipenses 2, versículo 5 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mostrou-nos o caminho de como agradar o Pai. É assim, irmão. Olha, perceba os verbos aqui colocados. Primeiro, ele vai dizer que ele não considerou ser igual a Deus, que também não se apegou a isso, mas que se esvaziou, vindo a ser servo, é pelo serviço, tornando-se, e o tornando-se aqui é justamente aonde nós devemos praticar o arrependimento, voltando-se, arrependendo-se, não que ele precisasse, mas ele tornou-se de Deus, o grande, todo-poderoso, a ser pequeno, semelhante aos homens.
Eu creio que isso precisa muito, meu irmão. Precisa muito, minha irmã, hoje, no mundo, de seres que são humanos. Sabe? Eu percebo isso. Vocês não percebem? E eu vejo, por exemplo, que foi justamente os meus sofrimentos e as minhas mágoas que me tornaram um pouco mais humano e eu consigo hoje me colocar no lugar do próximo. Foi assim com vocês também? No versículo 8 ele continua, os verbos falam, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso ele falou para nós negarmos a nós mesmos. Olha, para que isso? Isso é lógico. Ele vai falar ali na frente que por isso que Deus o exaltou de tal maneira. E cada um de nós carregamos uma promessa. Cada um de nós carregamos uma bagagem na história, algo que precisa ser alterado. E se foi Deus que prometeu, irmão, o que eu vou falar aqui, tenho plena consciência de que você já identificou. Somente Ele pode fazer. É impossível ao olhar humano. É impossível até mesmo ao meu e ao seu olhar. Mas para Ele é totalmente possível, porque Ele vai falar, o próprio Senhor Jesus vai falar em Mateus capítulo 19, versículo 26, que pode ser impossível aos homens, mas ainda é totalmente possível a Deus. Todas as coisas são possíveis a Ele. E por isso Ele diz, tudo é possível ao que crê. E como isso se dá? Lucas vai continuar retratando depois da oração o que acontece. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Aqui nós vemos uma manifestação do desejo de Deus, irmão. Um desejo de tabernacular. O que é tabernacular? Morar conosco na mesma casa. Esse corpo. Olha, o Espírito Santo almeja se manifestar ou tabernacular com nós. Vamos ler novamente? O Espírito Santo desceu, ou seja, veio do céu e desceu em forma corpórea como uma pomba, manifestando em forma corpórea. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, acaso não sabem que vocês são um santuário de Deus? E isso mostra um anseio do coração do Pai com relação à sua igreja, com relação àqueles que desejam ser os seus pés, as suas mãos ou até mesmo a sua boca. Não importa qual é o chamado, nós precisaremos dele junto conosco. Ele é o Deus em nós. Ele é o que Paulo fala também em Colossenses capítulo 1, versículo 27, Cristo em nós a esperança da glória. E é por isso que nós precisamos orar até conseguir, até que o Pai nos dê esse presente, essa dádiva, que é justamente a presença dele em nós. Nós observamos no Antigo Testamento, irmãos, sabe, faz total sentido para mim, homens como Davi implorar para Deus depois de pecar, não retire de mim o teu espírito, porque eles sabiam a bênção que é a companhia de Deus. Os discípulos passaram por um longo processo, os discípulos vivenciaram e experimentaram isso. E quando eu falo os discípulos, os apóstolos, 12 que andaram com eles, excluindo Judas, que depois foi substituído por Matias. A palavra fala em Atos capítulo 8, que Jesus fala para ele, Atos 1:4, fiquem em Jerusalém até receber a promessa do meu Pai. E a promessa do Pai é o Espírito Santo, que é justamente a garantia de tudo aquilo que Ele nos prometeu se cumpra. É aquilo que está em nosso coração, que nós queremos viver. E quando aconteceu, aqui como fala algo que eu gosto muito, que está em Atos capítulo 2, versículo 4, que diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Os pentecostais creem que a manifestação do dom de línguas seja justamente a evidência de que Cristo ou o Espírito Santo, que nós fomos batizados pelo Espírito Santo. Eu particularmente não acredito nisso, irmão. O Espírito Santo ele é muito mais, ele é o Deus em nós. Ele manifesta a sua esperança. Paulo vai dizer em Romanos 15:13 que o Deus das paz nos encheu da esperança por meio do seu Espírito Santo. A manifestação do amor em Romanos 5, versículo 5, que ele fala que a esperança não falha, que Deus nos encheu do seu amor por meio do seu Espírito Santo, e tanto outras atribuições, como o Senhor Jesus diz que Ele nos guiaria no futuro através da sua verdade, das coisas que o Senhor teria dito,
conselheiro, advogado, Deus fiel, manifestação de maravilhas. Então são muitos os atributos do Espírito Santo, mas é necessário que nós sejamos cheios dele, desejamos isso. Por isso Paulo vai dizer em Efésios 5, versículo 18, ele diz assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E o vinho, ele está falando de algo temporário, irmão. Ele está falando de algo que vai e vem e provoca uma alegria, uma bebedeira, mas sim o Espírito Santo, que é considerado o vinho do céu. Agora, aquela bebedeira que é aqui da terra, ela vai causar um efeito temporário, trazer um alívio e vai embora. Agora o Espírito Santo não, irmão. A alegria que ele traz, a manifestação da alegria que o Espírito Santo traz do Deus em nós, ela é eterna. E nós devemos deixar-se encher. Ele vai dizer, como falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. É justamente as disciplinas espirituais que eu vivo falando com vocês: jejum, oração, leitura da palavra, buscar a Deus em sinceridade, com um coração reto, desejando que Ele habite conosco nesse mesmo espaço, permitindo-se e deixando-se santificar, porque Ele é o Espírito Santo. E pensa em algo maravilhoso, irmão. Pensa que algo que vale a pena. Por quê? A palavra diz assim, e uma voz do céu disse. Porque, irmão, era o momento que Jesus estava pronto. Era um momento da manifestação do Filho aqui na terra. Era a manifestação do nosso Pai andando entre nós. Então, quando você estiver pronto, meu irmão, ou quando você estiver pronto, ou quando o irmão Alisson estiver pronto, nós ouviremos uma voz que vem do céu. Rabá, derecamanda so, darabadache, uma voz que vem por sobre os montes, que em determinado momento pensamos que seriam só pessoas especiais, não, mas aquele que tem um coração reto e deseja lhe obedecer de todo o coração, ouvirá a voz que diz: não tenha medo, que arranca toda a dúvida, que aponta para o futuro de glória e em verdade que nos faz mais felizes e mais alegres, plenos em meio a situações adversas. Ouvirá essa voz, quando estiver pronto, ouvirá a voz que vem do céu, irmão. Olha, o Senhor Jesus disse, irmão, João capítulo 10, versículo 27, eu amo com todo o meu coração esse versículo. Ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço, e entrará no céu quem ele conhecer, irmão. Essa é a grande questão. Olha, e ele termina assim, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Irmão, isso aqui é para todos os filhos. Paulo vai dizer em Romanos 8, versículo 19, que a humanidade, ou toda a criação, espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus, a qual João vai dizer a respeito desse, em João capítulo 1, versículo 12, que todo aquele que nele creu e o recebeu, lhe foi dado o direito de ser chamado de filho. Recebeu aonde? Aqui, irmão, no coração. É interno. É internamente que nós manifestamos aquilo que é eternamente. É internamente que nós encontramos aquilo que é eterno. Deus fará questão, meu irmão, fará questão, minha irmã, de destacar a sua identidade como filho, a minha identidade como filho, e a alegria de ser o seu pai. A alegria que ele sente de ser o seu pai. Deus se alegra, irmão. Deus se agrada em quem se coloca no processo, em quem deseja tabernacular com ele, em quem deseja cumprir uma missão e propósito. Deus se alegra. Neemias 8, versículo 10 vai falar que a alegria do Senhor nos fortalecerá. E essa deve ser a nossa alegria, irmão. Nesse momento, algumas palavras fazem total sentido, como a de Paulo, que diz que, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, que viver é Cristo e morrer é lucro. Morreremos na nossa água do batismo e ressurgiremos como mestre, com poder, o poder que vem do céu, que encheu a casa. Eu quero terminar falando justamente sobre aquele poder. O poder, na etimologia da palavra, significa potere,
capacidade de fazer. Mas aquele poder que o Senhor Jesus escreveu no grego, na etimologia da palavra vai significar, o mais correto, irmão, é o dunamis. Tem vários significados ali que podem trazer a tradução, são 4 na verdade, eu não me lembro de cor, me lembro aqui de dunamis, que é o que mais se aproxima, que significa exatamente dinamite, que é justamente uma explosão de energia que nos capacita a fazer, justamente a cumprir o propósito que Ele nos designou e nos formou para fazer. E é por isso que Ele sente grande alegria em nos dar o Espírito Santo. Seja cheio, meu irmão, seja cheio, minha irmã, deseje honrar o Pai, e Ele se alegrará de você. E no final disso tudo, o Cordeiro Santo tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Tchau, tchau.